Senhor para os irmãos, graças a Deus que nos dá vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui, desde já, agradecer pela vida de cada um dos irmãos, ali da igreja, da congregação do Jardim Itapuã. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do setor 60, aqui de Santo André. A nossa congregação é ali no Jardim Itapuã, pela misericórdia do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Renato, dirigente daquela congregação, e é nos dado a oportunidade para nós estarmos aqui gravando esta aula, a primeira aula desse trimestre, nesse trimestre que iniciou, e nós teremos a primeira aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos a direção do nosso irmão Val, ali superintendente da Escola Dominical da congregação, juntamente com o nosso irmão Carlos, são os dois superintendentes, e graças a Deus nos dá esse privilégio de sermos o professor desta primeira aula. Estamos aqui, como dissemos, pela misericórdia do Senhor. Antes de mais nada, quero fazer uma oração aqui já pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Deus querido e santo, te agradecemos, ó Pai, por estar na tua presença. Seja conosco, ó Pai querido, nesse momento, ajudando aqui os teus filhos a entender e compreender a tua palavra, Deus, nos ajudando em tudo, para que teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Abençoa os teus filhos, ó Senhor, que estarão aprendendo esta lição, ó Pai, a qual estaremos estudando, uma lição de fortalecimento e edificação para a tua igreja. Seja com cada um, abençoa, Senhor, os que estarão ouvindo esta aula, Senhor, que estará postada, meu Senhor Jesus, nas mídias sociais da igreja. Ajuda cada um, abençoando e dando graça para que o teu nome seja exaltado em nossa vida. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Seja conosco, Deus. Amém. Então, hoje nós temos a lição de número 1, Nós iniciamos esse trimestre, onde a lição tratará, praticamente, estudando o livro de Efésios, Nós estaremos falando sobre a igreja eleita. O subtema é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São duas condições aí para a igreja ser realmente vitoriosa e característica de uma igreja eleita, uma igreja que foi escolhida para ser o povo santo e exercer o sacerdócio real. Primeiro, redimida pelo sangue de Jesus, dizendo que Jesus ali redimiu, pagou o preço e fomos selados, nós somos carimbados ali, dando autenticação de que realmente nós somos filhos de Deus e participamos da igreja do Senhor. Amém? Este é o assunto desse trimestre. Nós estaremos aprendendo de uma forma diferente, como já falamos no início, aonde estaremos aqui gravando essas aulas, para postar para os irmãos até terminar aí essa quarentena, que é de conhecimento de todos, E desejamos desde já que em breve estejamos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, hoje temos a lição de número 1, do dia 5 de abril de 2020. O título da lição é Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Nós temos como texto áureo: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que está registrado em Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos ensina que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. São esses assuntos que estaremos abordando, tratando nesta aula, para aqui trazer edificação aos irmãos. Tem uma leitura diária recomendada, que eu sempre também recomendo aos irmãos para que faça. Aqui a gente vai ter um panorama, uma visão geral de como era a situação, O Atos 9, dos 3 ao 5, fala da conversão de Saulo, no caminho de Damasco. Nós vamos tratar e falar do nome de Paulo também, a origem do seu nome. Na terça, a conversão de Paulo é bastante conhecida da igreja, quando ele, perseguidor dos cristãos, ele vai e se converte no caminho de Damasco, onde ele vê ali aquela grandiosa luz, cai por terra e Jesus se apresenta para ele. A partir dali, ele se converte. Já em Atos 19, ele já está na sua terceira viagem, que fala que é a visita de Paulo a Éfeso, essa cidade ali da Ásia Menor,
e da sua terceira viagem. Aí o que dá também um panorama, um pano de fundo aí para os irmãos entender o que aconteceu. Que ele conhece a Éfeso, né? Depois o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso, em Atos 19, 5 a 7. É bom esclarecer que esses 12 discípulos, não confundir com os 12 discípulos escolhidos por Jesus, né? Porque nós sabemos que o ministério de Paulo aconteceu aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus, né? Tinha um remanescente, né? Provavelmente João, né? Que tinha quase 100 anos, né? Ele participou, ele estava ali, ele vivia naquela época. Mas não são esses discípulos a qual o apóstolo, aqui a leitura de Atos nos revela, né? São os 12 discípulos já convertidos ali naquela cidade de Éfeso. Quinta, nós temos a leitura sugerida, está em Atos 19:8, né? Onde Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso, né? Nós vamos falar sobre isso também. Pois Atos 20, 28 e 31 nos mostra que Paulo passou 3 anos ali de ministério em Éfeso. Tudo isso está na revista, tá, irmãos? Irmãos que nos acompanham aqui, que adquirem a sua revista da Escola Dominical, é o assunto que está ali, né? Aqui apresentado aqui no monitor, né? Nós falamos do textual, da verdade prática e da leitura bíblica diária. Né? Então, sabe, a leitura de que Paulo passa 3 anos, ali está em Atos 20, dos versículos 28 a 31, e depois a leitura de sábado mostra a prisão domiciliar do apóstolo Paulo. É uma curiosidade aí que a gente não tinha se atentado, né? Nós dizemos que o apóstolo Paulo escreveu em prisão, mas nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que ele passou por várias prisões, né? E essa prisão, ele estava em prisão domiciliar, e é onde ele escreveu realmente a epístola aos gentios, ali ao povo, a igreja que estava ali em Éfeso, né? Aos Efésios, por isso tem esse nome. A leitura bíblica em classe, como de costume, né? Os irmãos, né? Estarei lendo para facilitar aí para os irmãos, né? Está em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos 19, 1 e 7. Né? Como de costume, eu farei a leitura aqui, né? Eu gosto muito da leitura onde eu leio uns, irmãos outros, que eu acredito que é uma dinâmica muito boa para memorizar, né? Mas aqui eu vou fazer a leitura corrida para não passar em branco, né? E claro que nós que acreditamos na palavra de Deus, na Santa Escritura de Deus, a autoridade maior é a palavra de Deus. Nós fazemos os comentários em cima da palavra do Senhor. Então, Paulo, em Efésios capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, a partir do versículo 1, do 1 a 7, o primeiro diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, louvado seja o nome do Senhor. Então aí está a palavra de Deus, né? Tema da lição de hoje, a qual estaremos comentando, né? Mas aqui os irmãos já dá para ter um entendimento, né? Os irmãos que são estudiosos da palavra de Deus, aqui nós já encontramos elementos suficientes, irmãos, para ter uma boa compreensão da palavra de Deus, né?
Aqui diz que sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Nós vamos ver adiante lá que Apolo foi praticamente, segundo alguns estudiosos, Apolo que foi um dos mantenedores ali que alimentava o povo com a palavra, né? Ali na cidade de Éfeso também. Aí Paulo chega naquela região e percebe que era um crente convertido, que tinha aceitado a Cristo, mas não tinha os dons espirituais manifestados em sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo estranhou: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles lhe deram uma resposta até bem direta, né? Acredito, um pouquinho indelicado. Nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí o apóstolo também questiona, né? Abre um questionamento ali, um diálogo com ele, diz: em que sois batizados então? E ele dizendo: no batismo de João. Aqui o João Batista, né? Que o João Batista, desde antes de Cristo, o percussor do nosso Senhor, aquele que preparou o terreno para Cristo, ele já batizava o povo para o arrependimento. Foi quando Paulo disse: certamente o João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Né? O próprio João, no batismo de Jesus, ali próximo ao batismo de Jesus, né? Quando perguntava para ele acerca do batismo, ele dizia: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após mim, a qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que já tem mensagem, né, irmão? Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, então, eu já trago uma compreensão minha agora, que não basta simplesmente a gente aceitar Jesus. Não basta a gente entrar no comodismo de aceitar a Cristo e achar que está tudo bem. Ora, irmãos, o próprio Jesus, quando ele dá também ali o último discurso para os discípulos, que está registrado em João capítulo 14, que foi quando Jesus entra na última semana, que ele já sabia que iria, né, padecer, morrer na cruz por nós, ele dá a instrução lá, dizendo para os discípulos: ora, obras maiores vocês farão. Então, essas obras maiores nós só fazemos com a ajuda do Espírito Santo. Eu não quero dizer que está errado. Os irmãos, né, que servem a Deus, mas tem que buscar o Espírito Santo. Só ter a salvação em Cristo é muito bom. É muito bom. Mas o melhor é fazer a obra de Deus com a ajuda do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que o apóstolo ele não se conformou e já foi lá, já pediu e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, né? Impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam, né? É bom a gente observar também que nós cremos e defendemos isso, né? Que o crente, no momento que ele aceita Cristo, ele já tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo como Deus na sua vida, como Consolador, o Paracleto, o Advogado, né? Mas poder de Deus é manifestação dos dons espirituais em nossa vida. Isso só é possível quando nós recebemos o selo, né? O batismo no Espírito Santo. Aí só aqui se manifestou dois dons, né? O falar em línguas e também o dom da profecia que eles profetizavam. Amém, irmãos? Essa é a leitura diária. Nós temos alguns hinos sugeridos, né? Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus. Louvemos a Deus, irmãos, com o hino, então, de número 1 da harpa cristã. Glórias a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Preservador.
enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Piedoso, dai-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Graças a Deus, né, irmão? Um hino maravilhoso que fala do Consolador. O Consolador é o nome, né? O Paracleto, né? É o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Deus conosco, o Deus que está realmente, né, nos capacitando para tão grandiosa obra, para um tão grande Deus, né? É Ele que nos dá virtude, valor, os dons preciosos é do Santo Preceptor, né? Do Santo Consolador, do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus. Vamos voltando aqui para a lição, irmãos. Para a lição, então, nós demos a sugestão, né? Fizemos a leitura bíblica em classe, cantamos o hino, né? Tem os propósitos aqui, que está aí bem explícito na lição, né, dos irmãos, não tem necessidade de a gente se apresentar, porque praticamente a gente vai falar lá com os irmãos na própria lição, né? Então, nós temos a introdução, né, que trata desse assunto, né? Aqui tem uma interação que é bastante interessante também, mas acredito que o próprio comentário já esclareça algumas coisas, né? Então, como de costume, está a introdução, dizendo que a epístola, né? Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, ou também de a rainha das epístolas, né? Parece que o apóstolo Paulo ele coroou todos os seus escritos, o seu ministério com essa epístola, né? que realmente ela é bem sucinta aquilo em relação ao objetivo que ela tem, né? De edificar e também manter a igreja do Senhor. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo, né? Então, nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, né? O próprio apóstolo Paulo, se não me falha a memória, fala aí no livro de Efésios para nós buscarmos o aperfeiçoamento, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos nos aperfeiçoando. Eu quero me controlar aqui, irmãos, porque eu não quero adiantar tudo que às vezes a gente vai lembrando do conhecimento que a gente tem, mas lembrando que essa lição é só uma lição, como dizem, introdutória. Ela simplesmente estará conduzindo os irmãos ao conhecimento. Depois nós teremos um trimestre todo para estarmos, né, algumas lições da epístola de Efésios para a gente estar debatendo. Então vou me preocupar mais em fazer uma introdução ao livro. Então, mas o ponto central desta lição é que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, né? Jesus é que está no controle de tudo e nós somos membros uns dos outros. Então a autoria, né, que está na lição, né?
ponto central em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça da igreja é a cabeça e a igreja é o seu corpo. A autoria e data é o que está registrado aqui também, diz que a autoria, né, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Isso é o que é de conhecimento nosso também, né? O Saulo de Tarso, né? O seu nome hebraico, mas também ele era conhecido como Paulo. Ele fazia questão de ser conhecido como Paulo, né? Porque em hebraico, Saulo significa solicitado, ou até provavelmente uma homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel. E como os conhecedores da Bíblia sabem, Saul não era uma boa referência, né? Não tinham assim uma boa referência, ninguém se espelhava em Saul. Claro que o herói nacional é Davi, né? Isso sem dúvida nenhuma e conhecimento de todos. Então eu acredito que é uma das razões por Paulo não usar o nome de Saulo. E o rei de Israel, né, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, né? Já Paulo significa pequeno, e é isso mesmo. Uma das características do cristão é a humildade, né, irmãos? O próprio João Batista, um homem que tinha um ministério muito profícuo também, o João Batista, e ele diz: não importa que Jesus cresça e nós diminuamos, né? Em João 3:30, se não me falha a memória. Então, a característica do crente é a humildade, né? É interessante observar, irmão, que Saulo ele era um israelita formado. Segundo ele mesmo diz, né, em Atos dos Apóstolos, diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel considerado um dos grandes homens eruditos da época, né? Ali um mestre, né, no conhecimento, e Paulo foi formado aos pés dele. E segundo a tradição, né, o conhecimento diz que Paulo falava a língua aramaica em casa, né, a língua do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aramaica em casa, era herdeiro da tradição do farisaísmo. O farisaísmo, esse partido, né, dentro do judaísmo, né, onde os fariseus era uma das qualidades, eles eram um restrito observador das exigências da Torá, né? Mas Jesus, muitas vezes, né, dizendo que os fariseus eles eram hipócritas, né? Porque eles conheciam, mas não praticavam, né? Então, mas o fariseu por si mesmo é uma boa qualidade de ser fariseu, né? Os fariseus da época de Jesus que eram hipócritas, né? E também ele é avançado em judaísmo do que os seus próprios contemporâneos, né? O Paulo, então, ele se destacava, né? Por outro lado, ele era um judeu, né, da dispersão, né? Nascido em Tarso, da Cilícia, né? Uma metrópole do governo romano. Então Paulo, mesmo judeus, ele foi, com a dispersão, com a diáspora, né? Ele foi parar em Tarso da Cilícia, provavelmente uma cidade da Itália também, né? Lá ou de Roma, né? Porque eu não acredito que tinha ainda a nação Itália, né? Do governo autônomo, está em Atos 21:39. O imperador Júlio César, né, dera a ele o direito da cidadania romana, né, por ele ser ali está, né, morando numa metrópole onde tinha o domínio romano. Dois cabeçalhos principais dessa carta, né, da carta do Éfeso, mostra que a epístola foi escrita por Paulo, o apóstolo. Esta reivindicação é confirmada por muitos patriarcas da igreja, entre eles Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e muitos outros estudiosos ao longo de toda a história da igreja afirmam a mesma coisa. E o que eu sempre falo para os irmãos, não que a gente não tenha o senso crítico, né, o direito de estudar, mas por mim, eu fico sempre com a maioria, irmãos, a maioria. O nosso ministério mesmo, né, a nossa tradição, reconhece a autoridade de Paulo como escritor, a carta aos Efésios, e seguimos o patriarca, os pais da igreja, né, que foram esses homens a qual foi citado. Então eu fico que Paulo é o autor da carta aos Efésios, né? Depois nós vamos entender um pouquinho isso também mais adiante. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Então ele fazia questão de se identificar. Então nas 13 cartas. E é bom observar que tem 21 epístolas, né? E dessas 21, 13 é do apóstolo Paulo. E em todas elas ele se identifica como Paulo. Ele mesmo prefere ser chamado de Paulo.
por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? O nome Paulo tinha justamente carregava essa simplicidade, né? Ele queria se apresentar como Saulo, né? Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoridade apostólica, né? Que também o apóstolo Paulo ele reivindica aí no próprio versículo 1 que ele fala pela vontade de Deus, isso é, não escolhido por homens, né? A reivindicação do apóstolo Paulo do seu apostolado, que é uma das condições do apostolado, era ser testemunha ocular, né? O testemunho ocular que viu o próprio Cristo. E muitos remanescentes lá dos discípulos não acreditavam em Paulo porque ele não viu, ele não viveu, né, com Jesus. Mas ele viu sim. O próprio Jesus ali no caminho de Damasco se apresenta para Paulo, né? Os outros não viram, porque viram ali um grande resplendor, né? Uma grande luz, mas Paulo teve uma experiência ali pessoal com Cristo, quando o próprio Cristo fala com ele: Paulo, a quem tu persegues, né? Então o próprio Jesus se apresenta para ele. Né? A epístola também ela é dividida, isso não está na lição, tá, irmãos? É um apanhado que eu fiz aqui. A epístola de Efésios é interessante observar que o apóstolo Paulo, né, as epístolas, né, das 13 epístolas, além a epístola de Efésios é considerada as epístolas da prisão, né? O apóstolo Paulo escreveu o 1 e 2 Tessalonicenses, por exemplo, é uma epístola escatológica que fala do fim dos tempos, né? Os acontecimentos do fim. Romanos, 1 e 2 Coríntios, ligado, ela é soteriológica, significa que tem a salvação como tema principal, a salvação em Cristo, né? As epístolas de prisão, o apóstolo Paulo não somente escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Filipenses também, aos Colossenses e a Filemão. Efésios aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, aos Filipenses, aos crentes que estavam na igreja de Filipos, ou na cidade de Filipe, e aos Colossenses, aos que estavam na igreja de Colossos. E Filemão, né, é bastante interessante também, que ele escreveu, fez uma carta pessoal para este homem. Né? Como diz, não adianta a gente adiantar muito, senão a gente acaba divagando aqui em muito assunto fora do assunto. Né? E as pastorais, que são 1 e 2 Timóteo e Tito, né? São das 13 epístolas está essa divisão escatológica, soteriológica, as de prisão ou de cárcere, né? E as pastorais, né? Que o apóstolo Paulo teve assunto para todas, né? Então, uma epístola de prisão, que é a qual nós estamos estudando hoje. Então, uma epístola de prisão, a epístola, né, foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas, né, aos Efésios, como nós citamos em cima naquela divisão. Mas o livro de Atos, irmãos, registra 2 longas prisões de Paulo. Diz que ele ficou 2 anos em Cesareia e 2 anos em Roma. E outra notável prisão anotada pelo historiador e evangelista Lucas, né, o autor, né, do livro do Evangelho de Atos dos Apóstolos também, que ele ficou preso em Filipos, né, que é uma passagem bastante conhecida lá, quando Paulo e Silas estavam carcerados na cidade de Filipos, onde veio aquele terremoto, né, e o carcereiro lá querendo se matar, o apóstolo Paulo entra, né, e pergunta para ele não fazer aquilo, e diz a frase que é bastante conhecida: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? E também escrevendo aos Coríntios, o apóstolo testemunha que fora feito prisioneiro diversas vezes. Então, na verdade, o que está relatado foi essas 3, né? A de Cesareia, a de Roma e a de Filipos, mas o apóstolo Paulo diz que foi feito várias vezes. Né? Então, Paulo esteve preso em Cesareia por um período de 2 anos, 58 a 60 depois de Cristo, né? E após ele apelar para o tribunal de César, o apóstolo foi conduzido a Roma, onde permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos inteiros. Então, é nesse período dessa prisão domiciliar, né, da prisão em casa, né, que o apóstolo teve
a inspiração para escrever aos Efésios, né? A data, né? A data, segundo a lição, diz que de acordo com Atos, após realizar três viagens missionárias. Então, na terceira viagem missionária, né, o apóstolo Paulo é conhecido também como plantador de igreja, né? Ele chegava nos locais com a missão de evangelizar, fundava a igreja, lançava lá a pedra fundamental da igreja, né? No sentido de físico, né? Porque a pedra angular, a base da igreja, nós sabemos que é Cristo. Ele plantava esta igreja, né? E também nem dizemos, nem podemos falar templos, porque o apóstolo Paulo fundava muita igreja em casas, né? E lá ele deixava um responsável para cuidar do povo de Deus. Então, nessa terceira viagem missionária, né, que o apóstolo Paulo esteve, foi o período que ele escreveu essa carta. Então, ele ficou preso por 2 anos, né? E a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola vai correr por volta de 61 e 62 depois de Cristo, né? Então, 60 anos. Quando a gente fala aproximadamente, irmãos, é que nós sabemos, segundo a história, eles não entraram ainda numa definição, parece que tem um erro de 5 anos, né, do nascimento de Jesus. Então, tanto pode ser para frente ou para trás 60 anos. Então, a gente sempre diz aproximado, né? No nosso calendário aí tem um erro, né, segundo os historiadores, de 5 anos de diferença. Isso aí, essas são coisas, são detalhes, né, que não nos importa para nós, mas são curiosidades. Amém, irmãos? Esse nós acabamos o primeiro tópico, né? O primeiro tópico, aqui tem, na lição de professores tem um subsídio, né? Tem um esboço também da epístola. Não é necessário a gente comentar, como eu disse, esse esboço aqui nós vamos comentar nas próximas lições. Então nós vamos entrar no realmente o que é o assunto da lição. Quem foi o destinatário da epístola aos Efésios? A quem estava destinada essa epístola? Quem era o endereçado a receber essa epístola? Quem deveria receber essa epístola? Amém? É nisso que nós estaremos comentando. Glória ao Senhor. Então, continuando, entramos no segundo tópico, para a gente conhecer os destinatários, aqueles que receberiam, a quem estava destinado a carta aos Efésios. Então, aqui a lição diz, né, que o destinatário, a cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C., né? Uma contagem hoje aí, ela teria 3.000 anos, né? 3.000 anos e pouco. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. A Turquia hoje, né, um país, né, da Ásia, né, um tanto desenvolvido, né, bastante desenvolvido, era essa cidade, era na mesma região, né? É uma cidade litorânea, então tinha praia, né, cujo porto desagava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. E próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida e a arena onde ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre os homens e animais, né? Graças a Deus, só um comentário, né, para os irmãos perceberem que, por ser uma cidade todo centro comercial, né, da antiguidade, onde existiam os portos, né, uma cidade litorânea que recebia muitos visitantes, era uma cidade próspera, né? E por ser próspera, trazia também os seus males que toda cidade, uma grande metrópole, carrega também, né? Que nós vamos ver mais adiante. Então, mas aí é uma cidade próspera, que era uma rua pavimentada em mármore, né? Irmãos, imagine isso. O maior anfiteatro do mundo, né? Um teatro praticamente a céu aberto, né? Com capacidade para 25.000 espectadores, né? Ou seriam os nossos estádios de hoje, né? E próximo dali ficava o estádio. Agora o estádio, assim, é o que nós conhecemos como arena, né? As arenas da antiguidade, onde ocorriam as lutas, tanto entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né? Nessa mesma época, muitos mártires, né? Que são os hinos que a gente canta hoje, partiram para a glória
jogada nessas arenas para servir de espetáculo para as pessoas ali. Elas estavam acostumadas com isso, né? Não na cidade de Éfeso, mas em Roma mesmo, né? O Nero fazia muito isso, né? A religiosidade, por outro lado, a cidade abrigava o templo de Ártemis, que é chamada Ártemis para os gregos, né? E Diana para os romanos. Também um templo muito, né, suntuoso, construído em mármore, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Aquilo que diz, né, por ser uma cidade litorânea, um porto, né, uma cidade comercial, muitos turistas iam ali. E sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, né, de prata vendido no templo. Não sei se irmãos lembram que é nicho. A gente encontramos hoje, né, principalmente os católicos, usa muito isso lá na porta da casa, aquele nicho onde coloca o santo ali, né? Então esse costume já é bem antigo, já vinha desse templo. Razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? O próprio motivo do apóstolo Paulo ser preso lá em Filipe foi justamente por ele assim, né, acabar com o lucro daquela menina que adivinhava. E aqui era uma história parecida, né, porque os comerciantes de imagens ali viam na pregação de Paulo, né, o fim do seu comércio. Então a Artemis, né, na mitologia grega, né, e Diana, a deusa romana. Tem um comentário aqui, mas é muito extenso, irmãos. Nós vamos seguir, mas hoje, se o irmão tiver curiosidade, pode pesquisar. Né? A Artemis, ou Diana, então, era a deusa pagã da fertilidade e a protetora do parto, representada pela imagem de uma mulher com um tórax coberto de 3 ou 4 fileiras de seios, né? Para mostrar realmente a fertilidade ali e representante das mulheres, né? Então, mas só que tem um lado oculto dessa história, né, irmãos? A gente, assim, até quem defende a idolatria, não tem problema nenhum, não tem mal nenhum, mas por trás disso, segundo aqui a história, diz que ela personificava os poderes reprodutivos de homens e animais, associada aos rituais de fertilidade, tornou-se protetora da prostituição cerimonial, que fazia parte do culto sensual e da adoração idólatra em Éfeso. Né? O templo era considerado uma 7ª maravilha do mundo, né? Por tudo aquilo que nós falamos, formado de cedro, cipreste, mármore, né? Mármore, tudo. Mas segundo também diz que ali que tinha as orgias, né? Isso tudo cultual. Numa cerimônia religiosa ocorriam as orgias e as prostituição, né? Tinha até as prostituição assim, oficial do culto, né? Também outra curiosidade sobre Diana, dizendo que o livro de Atos informa que a imagem adorada no templo havia caído do céu. Né? Se caído do céu, segundo a tradição deles, eles acreditavam que a imagem de Diana, da Ártemis, ela foi feita a partir de um meteorito, né? Um meteorito que caiu do céu, do meteorito, né? Que é um meteoro, se cai na Terra, o estrago é grande. Uma pedra pequena, né? Mas acredito de um tamanho suficiente para fazer a estátua. Então, o povo, aí aumentou mais a superstição do povo de acreditar que a Diana veio realmente do céu, né? E o apóstolo Paulo combatia isso. O combate era tanto, né, que quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho esclarecia a mente do povo, o povo, né, recebia aquela convicção, ele pegava os livros de magia, os livros lá que era dos rituais e queimava na presença de todos, dando um testemunho de fé, né? E de fato a defesa do templo do Qumran foi apenas um pretexto religioso, como falei. A verdadeira intenção era afastar o perigo da queda e até mesmo a suspensão da venda de imagem que dava não pouco lucro aos artífices, né? Aqueles que fabricavam as imagens. Então o que estava por trás realmente era o comércio, né? Tá certo? Então essa era a versão da cidade, né? Que era uma cidade, uma metrópole próspera, a religiosidade, né, supersticiosa, né, baseada nas crendices, né, do povo,
E também agora a igreja, né? Irmão, só imagine uma igreja, um centro religioso desse, né? Mas a igreja, o apóstolo Paulo, ele foi lá e evangelizou a cidade, né? Diz que ele evangelizou nos seus arredores, né? Durante 3 anos, então ele passou 3 anos, acho que foi árdua a mensagem de Paulo, né? Então, logo aquela leitura que nós fizemos, quando ele encontra ali os discípulos, que só tinham se batizado nas águas, né? Ele impõe as mãos e recebe o Espírito Santo, né? Esse foi o início ali da igreja, né? Em seguida, diz que ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Então, por 3 meses, os próprios judeus permitiam o apóstolo Paulo pregar ali na cidade, né? Acredito que depois deve ter vindo essa perseguição também. Porque diz, como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se aos gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Aí um exemplo para nós que queremos fundar a igreja, né, irmãos? O ponto de pregação começa numa casa ou num salão, e assim nós vamos, e assim a igreja do Senhor cresce, né? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. O resultado é esse mesmo. O resultado da pregação do evangelho é que a igreja cresce. Pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios, né? Isso é bom que fique claro que foi para aquela época, né? Hoje nós combatemos, nós não cremos nessa questão de objetos, né, serem abençoados, né? Apesar que é bíblico isso, né? Mas hoje o que a gente vê é a exploração disso, né? Já faz por atacado, né? Por atacado, e o povo ali que não foge muito daquilo que nós falamos. A intenção é o comércio e não a salvação do povo, né? Então, grandes líderes da igreja passaram por Éfeso. Apolo, como nós falamos também a princípio, ele ministrou lá, provavelmente, né? O povo ali ouviram falar de Jesus por intermédio das pregações de Paulo, que segundo os historiadores era um pregador eloquente, né? Um pregador que falava muito bem, né? E foi ali também ajudado por Priscila e Áquila, né? Esse casal. Timóteo também, ele foi designado para pastorear a cidade, lembrando que Timóteo era um jovem, né, pastor, né, ali servo de Paulo, né, aprendiz de Paulo, que depois teve a honra de pastorear aquela cidade, né? E segundo Irineu, né, que foi um dos patriarcas da igreja também, diz que João também liderou a igreja. João, como nós falamos, ele tinha aproximadamente aí os seus 80, 90 anos, né? E ele chegou a dirigir aquela igreja que estava em Éfeso. Uma curiosidade, né, diz que a expressão o caminho, né, é o termo empregado 7 vezes no livro de Atos, sempre para identificar os seguidores de Cristo. Provavelmente uma alusão ao texto messiânico, preparai o caminho do Senhor, que está em Isaías 43. Isaías capítulo 40, versículo 3. E é o próprio Cristo que apresentou como sendo o caminho, né? Passagem bastante conhecido de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas aqui o termo caminho era usado para identificar os seguidores, né, de Cristo, né? Muito bonito isso também. Amém? Então a saudação, segundo de Éfeso, nós vamos ver que ela é a mais breve, a mais rápida de todas, né? Dentre todas. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Jesus, né? Também Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto ao destinatário. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, né? O comentário que faço é que a tradição, né, ou o costume do povo era saudar com a paz, né? O próprio judeu mesmo é Shalom, né? A paz seja com você, né? E o apóstolo Paulo acrescenta a graça.
Porque né, a paz é boa, mas a graça complementa, né? E a graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas recebo, né? O favor gratuito de Deus que Deus nos concede, né? E como carta circular, é bom que a gente entenda também que a carta ela circulava por várias igrejas, né? E segundo os estudiosos, diz que era costume até alguém se identificar na carta. O apóstolo que escreveu, mas outros chegavam lá e se identificava. Aproveitava a mesma carta, né? O mesmo conteúdo ali para ensinar o povo, para identificar ou até doutrinar a igreja, né? Certo? Irmãos, hoje eu tô bem didático, né? Difícil de pregação, né, pregação que dá vontade de a gente pregar mesmo, que é gostoso pregar, a gente prega, na pregação a gente tem uma liberdade melhor, né? Mas no estudo a gente consegue falhar detalhado, né? Depois nós vamos colocar o vídeo lá no YouTube da igreja, que já está criado, e os irmãos vão ter a oportunidade de, se não entender alguma coisa, irmãos, né? Essa intenção, eu sei que os irmãos conseguem ler, né, conseguem, mas tem alguns que não, né, irmãos? Tem irmãos que têm dificuldade. Então a intenção da gente fazer o comentário, primeiro, é para enriquecer, né, enriquecer e esclarecer o conteúdo para que os irmãos venham ter uma compreensão melhor. Mas, como sempre falamos na igreja, não somos detentores da verdade. Os irmãos podem ter uma opinião diferente ou um conteúdo diferente. Então, lá a gente podemos fazer os comentários e abrir para a gente crescermos juntos e aprender uns com os outros. Amém? Então, tem aqui um comentário, um subsídio, né, teológico, mas praticamente nós falamos tudo, irmãos. Falamos da cidade próspera, né, que ela está na Ásia, o templo, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas o templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, imagine a suntuosidade desse templo. Tá? Então, nós chegando ao final, o propósito e mensagem. Então, qual que é o propósito? Qual que era a intenção do apóstolo? Primeiramente, né? Nós temos uma característica que é diferente de outras epístolas. Nós vamos perceber que aqui o apóstolo Paulo ele não vai assim direto para corrigir um problema, né? Diz que aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, né? Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algum ênfase que sinaliza a solução de certas questões. Então o apóstolo Paulo ele sempre aproveitava o momento de saudar os irmãos, de mandar uma carta ali de recomendação aos irmãos, ele fazer também, aproveitar o momento, o ensejo para corrigir alguns problemas. Ele diz que, por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né? O mundo helênico é o mundo ali grego, né? E praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Olha que absurdo, né? O irmão percebe que não é muito diferente de hoje também não. Às vezes a pessoa ela vem lá do candomblé, vem até da igreja católica, vem até de outra denominação, que tem outros costumes, e ele chega e dentro da igreja, a qual realmente Deus trouxe uma iluminação para ele quer trazer os costumes antigos. Irmãos, eu resumo isso muito bem, sabe? Aquilo que eu sempre tenho falado aos irmãos. Irmãos, se eu tenho um costume antigo, por mais que eu pareça que é correto, deixa até aqui, depois os irmãos querem para pesquisar isso, é a sua heresia, é o seu ponto de vista da teologia. Tá? Amém. Seu irmão guarde para si. Não significa que não deve debater. Quando conflita com a doutrina da igreja, por exemplo, nós estamos na Igreja Assembleia de Deus que é centenária, uma igreja centenária, que tem uma convenção respeitável, né, que segue a tradição bíblica, uma igreja que não se desvirtuou em nenhum momento, nem para a esquerda, nem para a direita, da doutrina santa da Igreja de Deus. Tem, assim, podemos dizer, todos erram, mas não tem nada latente, patente aos olhos,
nada que conflitua com a doutrina da igreja, e quando acontecem os problemas é tratado. Vocês não estão entendendo? Então, eu trazer minhas convicções de outra denominação, ou até costumes, para dentro da igreja e querer mudar um sistema secular, eu acho que eu estou na contramão. Eu acho que eu estou lutando contra a maré. E peraí, se a igreja ela veio caminhando certo até aqui, vem prosperando, tem alcançado milhares e milhões de pessoas, eu não acredito que está no caminho errado. Então as nossas convicções, irmãos, cabe muito num curso teológico, num debate teológico, mas para mudar a doutrina da igreja já é outra história. Resumindo, irmãos, nós que somos simples mortais, né, dizendo isso num sentido irônico, né, eu prefiro, seguir os nossos pais na fé. Eu prefiro seguir os nossos pastores. Eu prefiro seguir a denominação, a convenção, que são homens ali respeitáveis, homens de Deus, que estão que discutem, debatem assuntos relevantes para a igreja. E até hoje não tem, eu não quero aqui ser prepotente, né, mas se tiver alguém que desafie se está errado, que prove, né? Isso que eu falo em alguma doutrina da igreja. Amém? Mas então era isso, os novos convertidos vinham, estava lá nos rituais, né? Estava lá nas orgias, né? Lá, e queria trazer os mesmos costumes para a igreja santa do Senhor. O apóstolo Paulo combateu veementemente ali contra eles. Né? A resposta do apóstolo Paulo que ele dá lá no versículo 20 e 22 do capítulo 1 de Efésios, que ele diz: Cristo está no controle do universo inteiro. Já cai por terra aquela história que a Diana caiu do céu, que era, né? Não, né? Nós sabemos que quem caiu do céu foi o inimigo das nossas almas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daquele cristão era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Então, não é nem o sentido religioso, né? Eu acredito que o primeiro grupo que nós falamos de novos convertidos ali, ele até acreditava que estava certo. Mas eu fazia lá e era bom, tal, isso e aquilo. Né? Agora, o outro grupo era marcado pela imoralidade e bebedeira. E o apóstolo responde para eles que agora eles eram salvos pela graça e eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Né? Acredito, não sei se é nessa passagem aqui, depois o irmão me ajude lá, comentando, que o apóstolo diz: olha, quem bebe não bebe mais, quem mentir não mente mais, quem rouba não rouba mais. É uma mudança de vida. E o dom gratuito de Deus é a salvação, né? A graça de Deus, que vós sois salvos pela graça. E isso não vem de vós, né? É o que está nesse contexto aqui de Efésios 2, 1 ao 10. E ele destaca ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Com a unidade. A igreja, até hoje, ela deve trabalhar pela unidade. É aquilo que eu falo, irmão, que o que esparrama, o que divide, o que atrapalha, sabe, o que pratica, o que chega a romper, isso não é de Deus. Jesus, ele é junto, ele não espalha. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, o crente que trabalha pela unidade, nós conseguimos vencer juntos, né? E aí ele fala que essa preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos é enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos, né? Está lá no capítulo 2 também, do 11 ao 18. Então, essas premissas, né, nós podemos considerar que uma das intenções do autor, né, do apóstolo Paulo, era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Isso é bom que nós saibamos, né, que o pastor ele não é superior a ninguém. Né, como eu gosto muito daquela passagem de Tiago, né, que como Elias nós somos sujeitos às mesmas paixões. Mas, irmãos, entenda uma coisa, uma das características principais do pastor é ver o que o outro não vê. Né? Aqui ele fala que primeiro, né, que deve ser, a gente quando chega a administrar um departamento, está na frente de um departamento da frente da igreja, como somos obreiros, nós temos que ter uma visão ampla,
atender todas as necessidades da igreja, né? Numa perspectiva, num prisma, numa visão pastoral. É que eu falo, a pessoa chega na igreja, um novo convertido, né? A pessoa vê ali um ex isso, um ex aquilo, né? Ou esse não tem jeito, esse não serve, e o pastor vê ele, já vê ele um líder de departamento, já vê nele um pastor, já vê nele um obreiro da casa do Senhor. E eu recomendaria que essa visão fosse de todos. Mas eu entendo, irmãos, igreja são vários níveis, né? São vários níveis de crente. Crente que está crescendo agora, crentes imaturos, crentes já maduros, né? Então eu não posso querer que seja assim uniforme, né? nesse sentido de uniformidade, né? Que todos sejam iguais. Na sua diversidade nós conseguimos, né, tornar-se, buscar o aperfeiçoamento dos santos. Não sei se eu fui claro nisso, mas qualquer coisa, irmão, isso aqui era bom na classe ao vivo, porque a gente já gera o debate, né? Mas glória a Deus por isso. Então nós vemos, o propósito era esse, irmão. Primeiro, na verdade são vários, né? Era combater as heresias, combater os problemas, né? Ter uma preocupação com a unidade da paz, atender as múltiplas necessidades da igreja, e no final um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? Que é o que nós vamos ver. A mensagem era essa, né? A mensagem então dizia o seguinte: a mensagem ela se resume ou gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo cabeça, capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. E igreja como corpo. Está lá a resposta bem no mesmo contexto. Capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 12 e capítulo 5, versículo 30 do livro de Efésios. Né? Então, é fácil entender isso. Cristo é quem manda, Cristo é quem está em cima, Cristo é o que é o cabeça, Cristo é quem dá as ordens. E nós, como corpo, estamos ligados a Ele, atendemos, né? O apóstolo usou essa referência de igreja como corpo em Coríntios também, Romanos, né? São várias, já era um assunto que o apóstolo Paulo entendia muito bem. Então, pela posição, o crente está aqui, ele faz um resumo de como corpo. Então, ele diz assim: o crente precisa estar sentado com Cristo nos lugares celestiais, sua responsabilidade é andar condignamente ao chamado que lhe foi feito, e este andar é mais amplamente apresentado como uma guerra na qual está empenhado contra Satanás e todas as suas hostes, no qual ele é exortado a permanecer firme contra a cilada do diabo. Né? Quando o apóstolo encerra, lá no capítulo 6, ele traz isso. Mas essa coisa que eu quero chamar a atenção: como corpo, nós temos a nossa função. A função do corpo é sentar, levantar. Então ele tem que estar assentado, ele tem que saber que ele está assentado nos lugares celestiais. Ele tem que andar, né? Vede prudentemente como andai, né? Não como nécio, né? E este andar ele tem que permanecer firme. Quando tem que parar, mesmo parado, ele está firme contra as astutas ciladas do inimigo. Amém? Esta foi a mensagem. Aí encerramos essa lição. A conclusão diz que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Então, de tudo isso que nós falamos, irmãos, é para conduzir ao entendimento dos irmãos, para que venha fazer um resumo, que a sua salvação, que essa epístola ela traz um resumo elaborado da salvação, e a salvação tem que causar implicações na nossa vida cristã. Então, o seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo. Exortar, irmãos, que eu falo na igreja também, exortar é dom. Chamar a atenção de alguém, corrigir alguém, tem que ser com dom. E é um dos dons do Espírito Santo. Né? Porque tem gente que não sabe, né? Ele vai exortar e acaba matando. E essas exortações que parecem palavras duras, a finalidade é nos impelir, nos empurrar a viver uma vida em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Um crente alicerçado, um crente que batalha, um crente que está firmado em Cristo, o inimigo não derruba, o inimigo não vence. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Chegamos ao final desta lição. Quero agradecer, foi isso que Deus nos deu, né? Espero aqui
Desculpe alguma falha, alguma coisa, mas foi o que Deus nos preparou para hoje dentro desse comentário dessa lição. Como eu disse, os irmãos têm liberdade para depois fazer os seus comentários, suas colocações e a gente crescermos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu agradeço pelo meu Val, pela confiança, que é o superintendente da Escola Dominical, juntamente com o irmão Carlos. Que Deus abençoe a todos os professores, né? Os irmãos estejam que esse vídeo sirva de estímulo para os irmãos aí fazer os seus, né? As suas aulas na qual já estão escalado, para nós estarmos juntamente crescendo. Não podemos parar, essa é a verdade. Não podemos parar nesse tempo de quarentena aí. Dedique a sua vida ao Senhor e Ele tudo fará para nós. Amém? Oremos agradecidos ao Senhor. Deus querido e santo, te agradeço, ó Pai, por essa rica oportunidade. Abençoa todos aqueles que tiverem contato com esta mensagem, meu Senhor, para que venha ser esclarecido naquilo que o Senhor já tem preparado e escrito na Tua Palavra. Permita que eles tenham um encontro verdadeiro contigo, Deus, aqueles que não têm. Abençoa os que já têm, para que se fortaleça cada dia mais, seja com cada um, seja com a Tua igreja, abençoando essa congregação do Itapuã, o trabalho da escola dominical, a cada classe, meu Senhor, a cada professor, também, Senhor, esse ministério, na pessoa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente, e também o pastor setorial, pastor Salatiel Felipe. Que Deus abençoe a cada um, respectivamente, com suas famílias, Deus, abençoando também minha casa, meu lar, dando força e graça para estarmos sempre na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.